Amém. Nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, começando com o verso 13. Vamos orar. Pai Celeste, nós agradecemos o Teu nome porque viemos à Tua casa nesta manhã, por Tua bondade, misericórdia e pelo privilégio, Deus, do ajuntamento em Tua casa. Queremos, ó Deus, continuar ouvindo a Tua voz, Te adorando em espírito e em verdade, e que continues falando ao nosso coração, ó Deus, para que sejamos edificados e sustentados pela Tua palavra e pelo Teu poder. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e mantenha a Bíblia aberta em João no capítulo 2. Como nós temos falado, irmãos, desses dias, agora em outubro, nós temos há 500 e quantos anos da Reforma? 506. E aí a história da igreja continua firme no propósito de continuar adorando e cultuando ao Senhor em espírito e em verdade. Quando a gente volta os olhos para o movimento pré-reforma, algumas pessoas que chegaram à conclusão, claro, por oração, por leitura bíblica, por meditação, que a suposta igreja cristã, ela estava se distanciando cada vez mais da Bíblia, das verdades bíblicas, da verdadeira adoração, e tentavam de alguma forma, essa igreja a incluir algumas coisas na sua forma de culto, de perdão, de salvação, de redenção, de justificação, de adoração. E aí houve grande parte de pessoas que, por conversão, por temor do Senhor, enfrentam a situação e chamam para uma volta à Bíblia, à fé, à palavra de Deus, ao Deus triuno, salvação pela graça, tão somente pela graça. Todo ser humano é pecador e destituído está da glória de Deus. Então vem uma chamada de volta à Bíblia. E em nossos dias, cada vez mais, como disse Paulo escrevendo a Timóteo, que nos últimos tempos surgiriam mestres de tudo quanto é lado. E ele diz: como que sentindo coceira dos ouvidos, não dariam ouvidos à sã doutrina. E ele disse: é preciso que se pregue a palavra tal como se encontra, e que se mostre que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Paulo, falando aos Gálatas, ele vai dizer que alguém estava pregando o Evangelho, que tinha o nome de outro, e Paulo disse: olha, mesmo que venha um anjo, se pregar um Evangelho contrário ao que nós temos pregado, então seja anátema, porque não há outro, senão que alguém ou alguns tentam perverter o Evangelho de Cristo. E vamos meditar de uma forma bem objetiva. Cristo está no início do seu ministério, e ele vai ser chamado ao templo lá em Jerusalém, e ele explica alguma coisa. Estava cheio de gente de boas intenções, gente que levaram carneiros ou ovelhas, pombas, outros animais, para facilitar bois, para facilitar aqueles que vinham de longe, para sacrificar. Então já tinha no pátio do templo à venda, ou seja, a gente vai facilitar, mas na verdade alguns estavam ganhando, faturando com o movimento em torno do templo. As pessoas vinham e alguns diziam: olha, é uma boa intenção, a pessoa vem de longe, às vezes trazer a pombinha de longe, o boi de longe, a ovelha de longe, a gente já tem aqui para vender. A ordem bíblica era para que eles trouxessem o melhor do rebanho. O profeta menor diz que eles ofereciam o pior, o que o animal tentou comer não conseguiu, estava dilacerado, ou quase morto, ou pedaços, e eles traziam para ofertar ao Senhor. E ele disse: então, oferece ao teu governador e vê se ele aceita. Então o próprio Cristo, o próprio Deus, vai dizer: primeiro oferece ao governador, vê se ele aceita isso, E agora eles iam sem nenhum sacrifício, não era do rebanho deles, não eram as primícias, não era o melhor, mas o que não lhe custou nenhum esforço, já estava lá no templo, era só pagar e oferecer ao Senhor. E aí nós temos hoje o movimento em nome da religião e dos religiosos, tem muitas coisas facilitando a suposta adoração, ou seja, de boa intenção,
de bom coração, de boa ideia, mas não justifica o que Deus exige para ele. Eles queriam fazer o que estava bem mais fácil, era fácil isso. Durante a pandemia teve gente vendendo muitas coisas para a cura da Covid, e alguns não tiveram nenhum resultado, pelo contrário, terminaram partindo para a eternidade. Mas o fato é que a religião, como sempre, tem sido explorada comercialmente. Em nossos dias não é diferente. Na época, no início da igreja primitiva houve assim, depois isso continuou, no movimento pré-reforma também tinha muito disso, e em nossos dias também não é diferente. Então vamos voltar os olhos aqui para a palavra de Deus e aprender algumas coisas que Deus ensina para nós. Primeiro, a verdade sobre o templo, local de adoração de Deus. Claro que Deus não precisa de um templo para ser adorado. Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Deus ensina que por meio de Cristo você pode entrar no seu quarto e orar ao Senhor, e Ele te responde em silêncio. Mas uma vez que tem um templo, local de adoração, Ele disse que era preciso que os que fossem lá para adorar, o adorassem em espírito e em verdade, coletivamente. Praticamente a igreja de Cristo, ela se reúne aos domingos ou feriados prolongados, ou seja, qual for o dia, mas para adorar Deus no lugar de um templo ou local específico de adoração. E ele disse: esses pecadores são chamados por Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. E a forma de adoração, o próprio Deus estabelece. Ele disse: olha, Deus é espírito e importa que se adore em espírito e em verdade. Temos coisas na Bíblia que alguns tentaram olhar para a arca, tentaram dar uma ajuda para a vaca que ia puxando o santuário, e eles morreram. E outros disseram: vamos colocar um fogo que vai dar certo, e também eles morreram. Ananias e Safira tentaram dar um jeitinho, e eles morreram. Então, na história de adoração, sempre será como Deus quer, e não como eu tenho ideias extraordinárias, mas é como Deus quer. E tem isso: olha o zelo no templo, na adoração e aí na edificação. Porque os seres humanos em geral, nós sempre queremos fazer algo que seja da nossa maneira, da nossa forma, como nós queremos. E a pergunta sempre é: Deus quer assim? É assim que Deus espera? Hoje nós estamos sendo bombardeados por várias mensagens sobre a questão de Israel e o Hamas. E aí a gente vê textos apaixonantes sobre isso, e eu espero que você venha hoje à noite para que a gente faça um histórico dessa linhagem. Será que é a mesma coisa de hoje? E alguns já estão dizendo: agora é o final dos tempos, agora Jesus Cristo volta. Vamos pensar hoje à noite um pouquinho sobre Gênesis, por exemplo, 4, verso 26, depois Gênesis 12, Isaías 1, Isaías 53, livro de Amós, capítulo 6, vamos para João capítulo 1, verso 11 e 12, vamos para João 6, vamos para Gálatas 4:4, vamos para Efésios 1:3, vamos partir nessa direção. Vamos para Efésios 5, vamos ver o que Deus diz a respeito disso, porque há muitos que estão literalmente sofrendo com essa história. Ontem mesmo eu vi textos de pessoas que estavam assustadas. Eu disse: em primeiro lugar, os dias são maus e o nosso coração está sempre acalentado no Senhor. Se você vai para Crônicas 7:14, você vai descobrir que aquele povo, aquela profecia foi cumprida, porque eles rejeitaram o Senhor. E daí para frente o que nós temos é uma linhagem de pessoas que vão se esquecendo de Deus, do Senhor. E a nossa geração de hoje, povo de Deus hoje, que tem tanta intenção muito boas, mas se não voltarem os olhos para a Bíblia, também vão continuar crescendo em direção contrária à vontade de Deus. Você planta lá algo no seu quintal e você descobre que ela sempre vai procurar o sol, ela vai em direção ao sol.
E a igreja e os cristãos, eles precisam ir sempre em direção a Deus. Tempos difíceis, tempos complicados, falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, tudo que é contrário a Deus está sendo colocado em nossos dias, e pela facilidade da comunicação, chega muito rápido, e alguns acham que a ideia é extraordinária. Essa história do aborto sem crime, aborto sem assassinato, que vai com certeza será aprovado, né? E aí de repente se chora pelos mortos, mas não é choro matar, é legal fazer isso. Então essa humanidade que despreza o conhecimento de Deus, que caminha contrário à palavra de Deus, que literalmente tentou extirpar Deus da sociedade. Só você olhar Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, que diz que esta geração, inculcando-se por sábias, torna-se louca e despreza o conhecimento de Deus. E aí ele vai descrevendo para chegar no final do capítulo, dizer que esta geração, ela é desobediente aos pais. Ele diz, sem afeição natural e sem misericórdia. Esta é a geração que nós estamos inserida. No entanto, a 1 João 5, verso 19, é preciso ter coragem para dizer o que a Bíblia diz. Sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. E se você vai para João 17, você descobre que Jesus Cristo faz a mais longa oração pelos seus discípulos e também por nós. E ele vai dizer, Pai, eles são teus, porque tu me deste e eles creram em ti. E agora ele diz, Pai Santo, como eu fui enviado ao mundo, eles também estão sendo enviados ao mundo. Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele disse, eu tenho falado a tua palavra e eles creram que eu vim de ti. Então esta é uma geração bíblica, cristã, evangélica, que é chamada por Deus, escolhida por Deus, está no mundo, mas não é do mundo, está guardada na palavra. Como Cristo foi perseguido, esta geração também é perseguida, mas há um esforço de alguns indivíduos para que a igreja se torne cada vez mais aceita em nossa sociedade. A igreja nunca será aceita, porque a igreja caminha na contramão, a igreja nada contra a correnteza, a igreja caminha o contrário do que diz a sociedade não cristã. Mas tem muitos membros de igreja que querem nadar a favor da correnteza, porque é mais fácil, porque é mais tranquilo, porque é só olhar e você vai. Mas o cristão é chamado para ser contrário de tudo que a sociedade diz que é. Que Deus tenha misericórdia da igreja e que a igreja permaneça com a visão muito clara do que é templo, do que é adoração, do que é edificação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós agradecemos o teu nome, porque tu és digno de ser adorado, cultuado e, ó Deus, adorado em espírito e em verdade. Permita, ó Deus, que a tua igreja permaneça inabalável nos dias maus, para que ela continue testemunhando da tua palavra, sendo, ó Deus, uma igreja edificada, uma igreja ousada, uma igreja literalmente, que, ó Deus, apele para a realidade da tua palavra e permaneça, ó Deus, como os herdeiros do Senhor, mas também, ó Deus, como a família bendita do Senhor, como aquela que te adora em espírito e em verdade. Continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ser divididos em